E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, como entender um suporte e resistência, uma tendência. A gente aprende aqui como fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico em opções binárias. Então, para você entender uma leitura do gráfico, um contexto de movimentação, é necessário você aprender e saber como fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico. Porque muitas pessoas me perguntam, Cadu, como é que você consegue entender uma lógica do movimento, o porquê de uma correção, o porquê de uma continuação de tendência? Eu digo porque eu faço uma análise gráfica passo a passo do gráfico. Então a análise gráfica ela trabalha por setores. Conforme você vai encaixando cada setor do gráfico dentro de uma movimentação racional, você começa a compreender como está essa movimentação e o porquê de uma entrada naquela região. Por exemplo, eu estou vendo o gráfico aqui fazendo uma tendência de baixa. Sim, mas ele está chegando numa região de correção. Uma região que pode segurar o preço. Só que eu só posso fazer ou colocar em risco o meu capital se ele me deixar padrões onde eu possa aplicar correções. Inclusive, sobre padrões, você que é novo no canal, ó, eu deixo esse book inteiramente grátis no meu canal do Telegram. O canal do Telegram que você pode entrar lá e baixar esse download inteiramente grátis sobre 16 padrões que todo trader deve saber. Então você vai entrar no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter. O link está na descrição ou no banner do canal. Se você vê algum canal do Telegram com o meu rosto ou meu nome, não sou eu, é um fake, tá? Então cuidado. Só entra aqui nos links oficiais. Você vai ver a mensagem fixada. Vai ter aqui ó, o link para download, o e-book para download, e aí você faz o download para estudar. São 36 páginas para você estudar aqui sobre padrões de correção. Alguma outra dúvida, você pode entrar em contato comigo ó, pelo meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui também você vai ver o EAD dos alunos, caso você queira saber se os alunos realmente aprendem. Você tem aqui ó, o link do treinamento. E lembrando que ainda está com 60% de desconto treinamento. Então corra, aproveite a oportunidade de estudar por um preço que eu costumo dizer que é de pão com manteiga. Voltando aqui para os gráficos, olha o movimento que o gráfico está fazendo. Está continuando a sua queda, está indo buscar um outro fundo. Não vejo nada de lógica nesse EURUSD hoje aqui. Está bem complicado ele, ó, mas ele está indo buscar esse fundo aqui. Se ele chegar aqui buscando esse fundo, num movimento de exaustão, eu até posso pensar em trabalhar com ele, mas até agora ele não está mostrando nada de exaustão. Ele está, sabe, ele está brincando de movimentação e não está fazendo movimento lógico nenhum. Esse aqui, ó, aparentemente já é um movimento de exaustão. Pelo menos ele está me mostrando. Será que ele vai recolher daqui? Vamos ver? Vamos ver? Pronto, entrei. Entrei porque ele me mostrou uma exaustão no volume financeiro. Então eu uso também na minha análise gráfica, nesse como fazer um passo a passo da análise gráfica, o volume financeiro. Ele sana muitas dúvidas assim no filtro. Por exemplo, por que eu não aguardei ele vir buscar o fundo até aqui? Porque o volume me mostrou uma exaustão de movimento. O próprio volume me mostrou isso. O volume financeiro. Então eu posso utilizar ele como uma entrada perfeita. Olha o candle subindo, que bonito. Olha que entrada. Mas por que eu consigo fazer isso? Gente, porque eu faço uma análise gráfica passo a passo do gráfico aqui em opções binárias. Quando você entender que o suporte e resistência você tem que aplicar fazendo uma análise gráfica, tudo muda. Dá uma olhada, ó. O que você achou da entrada? Perfeito ou não? Olha só o outro candle que já formou aqui. Sentiu a volatilidade? Olha, ele já fechou jogando o preço para baixo. Olha o tamanho do pavio. Pelo horário 9h30 deve ter uma notícia gigantesca. Olha só o movimento. Vai embora, filho. Você entendeu como que foi a entrada aqui nessa região? Eu simplesmente vi que ele estava numa região de demanda
região de demanda, o que eu faço? Compra. O movimento do volume me mostra uma exaustão de movimento e eu consigo entender que o preço está buscando o quê? Regiões mais altas do gráfico. Então eu sou capaz de entender esse passo a passo do gráfico e fazer uma entrada perfeita como essa. Mesmo o gráfico fazendo um fechamento de notícia, ó. Pelo horário deve ser uma bela de uma notícia. Dá uma olhada, ó. Eu entrei na hora certa, agora o preço está derretendo. Ótimo, ótimo, tranquilo. E por que eu fui capaz de fazer essa entrada? Pela exaustão do movimento mostrado pelo volume. Ótimo. Vamos para um outro ativo? Ou seja, o mercado não deve estar muito interessante de tradear agora não, né? Depois dessa notícia aqui, ó. Mas vamos lá, vamos fazer prova do nosso conhecimento. Vamos mostrar que a análise gráfica, você pode operar o gráfico em qualquer situação, desde que você tenha conhecimento. Vamos ver o que o gráfico nos mostra. O gráfico veio aqui, chegou nessa região, começou a fazer movimentação. Ele pode continuar uma queda aqui? Pode. Ele pode vir buscar o fundo aqui, como todo topo busca fundo, ainda principalmente trabalhando dessa forma? Pode. Deixa eu ver se não tem nada que segure o movimento. Tá lá, ó, vai buscar tendência. Vamos fazer tendência. Só preciso que ele continue a força dessa tendência. Porque ali também não tem um porquê ele continuar subindo, né? Ele tem que descer. Por quê? Se ele já veio buscar topo, ele vem buscar fundo. Agora o que ele pode fazer é o seguinte, bater nesse fundo aqui com toda essa volatilidade e subir também. Por quê? Ele já veio buscar, deixou a sombra e sobe. Isso é normal, tá? Normal. Esse é o problema da volatilidade, de você entrar num gráfico com volatilidade. Agora eu preciso que ele venha e feche com o corpo aqui embaixo, né? Para eu sair positivo. Não precisa ser muita coisa, só um pouquinho abaixo. Fechando aqui tá ótimo, ó. Já me dá a vitória e já mostra que quando você faz uma análise gráfica passo a passo do gráfico em opções binárias, a possibilidade de você ser lucrativo é muito alta. Mas você tem que entender essa dinâmica do gráfico. Como o gráfico caminha, quais os movimentos que ele faz. Tá lá, ó, fechou. Por quê? Se o gráfico veio aqui e já buscou essa região de resistência, topo busca fundo. Então ele vai buscar um fundo. Depois dessa pernada toda aqui, ó, desse volume, desse fluxo, ó, lembrando que ainda tem uma questão de topos ascendentes aqui e descendentes aqui. O gráfico um pouco confuso, um pouco técnico, porém, quem tem mais habilidade para conseguir fazer esse passo a passo, consegue ter a compreensão da movimentação. E como eu sempre digo para os alunos, só faça o que o gráfico está fazendo. Então, quando eu vi o gráfico entrando com essa força financeira, ele poderia fazer mais um candle para vir buscar mais esse fundo aqui, e foi o que ele fez, tá? Então, entenda, aprenda, compreenda, busque conhecimento para você compreender as lógicas das movimentações. Dentro das lógicas da movimentação, você tem que enquadrar o quê? Um passo a passo daquilo que você aprende na análise gráfica. Então, por exemplo, se você me perguntar assim, Cadu, como fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico? Você tem que entender a análise gráfica, você tem que aprender como fazer análise gráfica passo a passo, você tem que aprender como fazer uma análise gráfica em opções binárias, você tem que entender que um suporte e resistência com análise gráfica, ele te dá um suporte de entender os riscos da movimentação. Por isso que eu digo para o pessoal que a análise gráfica é vida. E quando você faz essa análise gráfica num passo a passo, de como operar suporte e resistência com análise gráfica, tudo muda. Assim como você operar tendência com análise gráfica, tudo muda. Por quê? Porque você começa a fazer os movimentos e aplicar os movimentos no gráfico com a lógica que a análise gráfica te traz. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para você e eu estou vendo alguma lógica que não estou vendo nada. Então vou sair do GBP JPY. Vou sair dele. Vou para o Audicad. Vamos dizer que o Audicad está me mostrando, ó, também não vejo nada. Vou sair daqui. Parece que os gráficos agora deram aquela movimentada, aquela chacoalhada, né? Ó, EURUSD.
alguma notícia que entrou bonito no mercado, então por isso que aconteceu este movimento. Tem o porquê dele vir buscar essa região aqui? Tem um porquê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Duro que ele tem essa possibilidade já logo aqui, né, para segurar o movimento, e depois tem essa região para segurar o movimento. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui, ó, este candle. Depende de como ele for se comportar aqui, eu arrisco uma entrada. Pronto, arrisquei. Engolfou a região, Cadu, mas tem aqui, ó, tem uma região lá atrás que pode segurar ele. Eu sei que tem, só que é o seguinte, olha esse movimento de queda aqui. Olha esse movimento de queda. Um movimento grande desse de queda, chegando numa região lá do passado do suporte. Será que simplesmente um candle é capaz de fazer uma boa correção? Porque ele bateu num suporte lá no passado que o segurou. E será que ele vai retornar assim? Ah, é muita volatilidade, né? Olha lá, tá vendo? Ó? Subiu, desceu, tocou lá e desceu. Acredito que ele ainda tenha que subir, tá? Então eu vou até deixar aberto aqui, ó, o EURUSD, um outro EURUSD, porque se ele fechar aqui embaixo eu subo com ele. Se ele fechar aqui, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Sobe, sobe, garotinho. Vou tomar um loss, ó. Tomei um loss, já entrei com juros e correções monetárias. Pronto, ó. Tomei um loss, tranquilo, entendendo o porquê, por causa daquele bendito passado ali, ó, deste fundo. Este fundo aqui segurou. Este fundo segurou o movimento. Mas tudo bem, tudo bem. Tomei o loss, entendi o loss, voltei para estacar zero ali no movimento e já entrei com juros e correções monetárias. Por quê? Porque o gráfico quis fazer ali um pullback para continuar a força de alta. Para continuar o movimento de alta, porque dá uma olhada no tamanho da tendência de queda. Então, na hora que ele for fazer uma correção, agora, pelo menos até 50% ali vai ser um movimento de alta, no mínimo, pelo menos no mínimo. Por isso que eu falo para vocês dos canais, da gente entender os canais. Se eu tenho um canal aqui em cima, uma resistência, e eu tenho um fundo de canal aqui embaixo, no mínimo a correção vai até 50%. Tá lá, ó. Tá lá a entrada perfeita. O que o Cadu fez aqui? Dá uma olhada. Tendência de baixa. Quando ele encontrou um fundo lá, eu tentei fazer a continuação desse movimento, ele segurou naquele fundo. Só que ele já veio, ó, e fez um movimento 1, 2, 3. Por quê? Porque ele vem procurar o quê? Oferta. Ele vem procurar oferta. Se ele sai de região de demanda, todo gráfico que sai de região de demanda, ele vai procurar oferta. E todo gráfico que sai de região de oferta, ele vai procurar demanda. Então, quando eu vejo o gráfico trabalhando dessa forma, eu vou lá e aplico o que eu tenho que fazer. Eu não fico com medinho que eu tomei um loss. Se eu sei analisar o gráfico passo a passo, eu vou lá e aplico o que tem que ser feito. Então, por exemplo, como aqui, ó, 2 entradas em uma só. Tomei aquele loss, né, por causa do fundo, ó, loss bonitão, o gráfico continua subindo. Depois ó, de JPY, entrada perfeita. Euro USD lá no passado, entrada perfeita também aqui nessa correção, bem perto da notícia, né? Se a gente computar as duas taxas aqui, foi 4-1. Agora vamos ver se tem alguma coisa a mais que nós podemos fazer. Pelo horário, né, o gráfico já começa a estar um pouco cheio de volatilidade, ó, cheio de pavio. Eu já não gosto do gráfico dessa forma, ó, tá vendo? Ó? Gráfico com pavio, movimentação dessa forma. Você tem que entender que quando a gente olha no gráfico e fala assim, ó, como eu vou fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico? Eu tenho que olhar isso aqui também, ó. O gráfico está com muita volatilidade, o gráfico está com muito pavio, o gráfico mostra que ele está instável nas suas movimentações. O que seria essa instabilidade? Ele não tem muita lógica de fechamento, regiões com regiões, tendência com tendência. Ele não mostra uma claridade da movimentação, uma nitidez da movimentação. Por exemplo, ó, isso aqui é um fundo, mas o fundo do fechamento do corpo até o pavio. E aí aqui ele fecha no pavio, aqui ele fechou no corpo.
Você percebeu que existe uma certa falta de razão da movimentação. Então, quando o gráfico começa dessa forma, e isso tem a ver com a leitura do gráfico que a gente faz, a gente começa a procurar entender que essas movimentações elas podem fazer o quê? Não ter uma lógica de movimento. Não tendo uma lógica de movimento, o gráfico começa a ficar um pouco com dificuldades da gente entender o movimento. Como agora, ó. Olha esse movimento do gráfico, subindo, chegou ali, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir com ele. Poxa, pena que ele desceu um pouco. Por quê? Ó? Vejo o topo, vejo o fundo, vejo o fundo, vejo o fundo. Quando ele chegou e preencheu o canal, o que eu vi? Eu vi a possibilidade de uma correção. Dentro o quê? De uma lógica de movimentação. Então vocês viram que enquanto eu estou conversando com você, eu estou seguindo os passos do gráfico. Eu estou vendo o gráfico trabalhando. Quanto mais o preço trabalha, quanto mais o preço se movimenta, quanto mais o preço busca regiões, quanto mais o preço busca suportes e resistência e mostra uma nitidez gráfica para mim, porque o gráfico trabalha com estruturas, quanto mais nitidez gráfica ele me mostra, melhor é. Por exemplo, ó, esse preço enquanto ele estava subindo aqui, não via nada, mas de repente ele veio aqui e trouxe uma clareza nessa região. Região de topo, região de fundo, região de topo, região de fundo, tá lá, ó. Mais uma entrada perfeita. Então, agora, mais uma entrada perfeita, como fiz aqui em Euro USD. Por quê? Quando a gente faz essa análise passo a passo, ó, eu estou rastreando o gráfico. Ó, o gráfico veio lá de cima, voltou. Veio lá de cima, voltou. Por que ele voltou aqui? Contra um topo. Por que ele voltou aqui? Encontrou o fundo. Quando o gráfico chega aqui e fecha aqui, ó, eu vejo nitidamente fundo, fundo, vejo o topo aqui, vejo o topo lá no passado, ou seja, uma possibilidade de correção e sem volume financeiro para continuar subindo. Ou seja, a possibilidade do gráfico fazer uma correção aqui. Entendeu? Então nós temos que seguir esse passo a passo. No treinamento eu vou ensinar para você, eu ensino para os alunos que estão lá, esse passo a passo, desde a complexidade do gráfico, entender as regiões, tendência, candles, volume, no passo a passo. Aí eu vou ser capaz, por exemplo, de chegar no gráfico, assim, e fazer entradas como essa, né? Onde aqui, por exemplo, em 5 movimentos, fui capaz de fazer essa entrada perfeita, essa entrada dupla, né? Então foi três entradas positivas, mais uma 4 em áudio JPY, mais uma 5 em Euro USD e aquele loss, né? Esse loss bonito que por um detalhe o preço não continuou subindo. A análise estava correta, porém eu sabia do risco e mesmo assim eu coloquei em risco. Fazendo praticamente aí um 5-1, né? Com essa taxa dupla aqui. E por que isso? Porque quando você aprende a fazer esse passo a passo com análise gráfica em opções binárias, existe mais clareza no gráfico. Não sou eu que digo isso, são os alunos. Olha os testemunhos dos alunos. Eu trago os testemunhos dos alunos para você entender o que eu estou falando. Eu gosto muito quando os alunos trazem esses testemunhos, onde eles trazem a realidade daquilo que está acontecendo com eles. Vamos ver o meu computador aqui até ele abrir a imagem aqui. E você vai entender, eu gosto muito de trazer os alunos falando. Por quê? Porque eles mostram a realidade do dia a dia que eles estão passando na aprendizagem. Olha o que ele fala aqui, ó, o aluno. Ó, fala, Cadu, tudo bem? Hoje venho agradecer pela dedicação que o senhor tem por nós e pelo curso Hunter. Não tem como não fazer um feedback excelente do treinamento. Hunter mudou toda a minha visão gráfica que tinha antes. Só tenho melhorado e agora estou usando o volume. Olha que interessante, ó. Ele está falando que está usando volume. Eu tenho muitos alunos que não utilizam volume. Mas quando você aprende, muita coisa muda. Ó, ele diz, ó, mudou toda a minha visão gráfica fazendo o treinamento. Agora estou usando volume. A diferença que faz na hora do trading, análise gráfica é vida. Por isso que eu falo para vocês que a análise gráfica é vida. E aí ele manda aqui, ó, uma sequência dos trades que ele fez. Né? Isso porque esse aluno já tinha vindo de outro treinamento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, um loss e um 0 a 0. Altamente positivo.
Entendeu? Sabendo o que está fazendo, sabendo o que está olhando do gráfico, o passo a passo a seguir. Esse aqui é o Emerson, ó. Cara, você faz tanta diferença em nossas vidas, só tem a agradecer. Abre a imagem e analisa o intervalo de cada entrada. Aí ele me manda, né, um fechamento aqui dos intervalos da entrada para mostrar que em pouco tempo ele fez ali R$217, né? Praticamente mais, em poucos minutos ele fez mais do que o dia dele trabalhado. E se não me engano, em 2 trabalhos o Emerson trabalha, o aluno. Então por isso que ele manda aqui até uma carinha, né, de choro, mas de choro de alegria, de choro de alegria, de gratidão. São os alunos, porque conforme eles vão crescendo em conhecimento, eles vão aprendendo, os resultados vão acontecendo. Esse aqui é o Evandro. Ó. O Evandro todo dia manda para mim resultado positivo. É que às vezes eu não consigo subir de todos os alunos, né? Eu vou pegando alguns alunos que vão chegando aqui, os resultados aqui, e subo para vocês, porque senão eu ia ficar aqui horas mostrando resultados. Bom dia, professor Cadu. Tudo na paz do Eterno? Hoje foi 4-1 para conta. Obrigado e bora para cima sempre. Tá aí, ó. O Evandro sempre batendo meta. E olha que interessante esse testemunho aqui, ó. Esse aqui eu gostaria de trazer. É um aluno novo, que eu esqueci o nome dele. Me perdoa, tá? Ele diz assim, ó, boa tarde novamente, professor Cadu. Por quê? Porque eu já tinha conversado com ele de manhã. O senhor realmente é o melhor professor de análise gráfica que eu tive e tem a honra de ser seu aluno. Olha só, por que ele fala isso? Porque ele já vem de outros treinamentos, ele já vem de outros estudos. E hoje ele fala assim, ó, eu tenho a honra de ser seu aluno. O senhor realmente é o melhor professor de análise gráfica. Depois da nossa conversa, onde o senhor passou aqueles ajustes para mim, não aguentei chegar em casa e tive um tempo no trabalho e resolvi operar pelo celular mesmo. Tem muita gente que entra em contato comigo e pergunta se operar pelo celular dá certo. Eu não gosto, mas os alunos operam. E olha o que ele diz. Pus em prática o conhecimento que o senhor me passou. E olha ali, analisando o único gráfico de acordo com o senhor me passou. Muito grato, professor, muitíssimo obrigado mesmo, porque todo o conhecimento e conteúdo que o senhor nos ensina, e também obrigado pela sua atenção e dedicação sempre em nos ensinar e orientar. Gratidão, gratidão. A análise gráfica é vida. Como todos dizem, né? A análise gráfica é vida. Aí ele me manda os resultados da aplicação que ele passou depois da nossa conversa. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda ele estava em dúvida que ele fez com a mão baixa. Fez 8 entradas seguidas no mesmo ativo. Mas por quê? Porque ele entrou em contato comigo falando que ele estava fazendo uns movimentos, aí ele me mandou uma foto, eu falei, não, você está fazendo isso, 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 e fiz um ajuste com ele. Olha o resultado do ajuste. Esse é o resultado quando você tem um suporte de alguém que entende, compreende e pode te ajudar. Então, quem é aluno, quem faz parte do hall dos alunos aqui, quem está no treinamento, tem esse suporte diretamente comigo. Tá bom? Eu trouxe aqui os resultados dos alunos para você entender, gente, que tudo na vida é um passo a passo. Então, se você quer entender e analisar o gráfico, existe um passo a passo. Se você sai do ponto A para o ponto B, você tem que seguir um passo a passo. Então, primeiro eu olho um gráfico, depois eu vejo regiões, depois eu vejo tendência, depois eu vejo candle, eu vejo volume, está tudo apto, certinho, executei, pronto, cheguei no meu ponto B. Qual que é o meu ponto B? Resultado. Mas se você não sabe fazer um passo a passo, se você não sabe o que tem que analisar, quando você pensa em fazer o resultado e aperta o botão, o que acontece? Você volta para a estaca zero. Você volta lá no início do zero e você não consegue avançar. Por quê? Porque tem que ter uma lógica de movimentação, tem que ter uma razão para você sair do ponto A e ir para o ponto B. Não é simplesmente traçar uma linha e fazer uma entrada. Vocês viram aqui no loss que eu tomei, ó. Não é simplesmente porque ele chegou no fundo e fez um engolfo que ele vai continuar o movimento. Eu ainda coloquei em risco, porque como estava muito lá atrás o movimento, eu ainda coloquei em risco a entrada. Tomei o loss. Vocês viram que eu tomei o loss e muitos de vocês tomam loss assim. Só que eu entendo o movimento e eu sei o que ele está fazendo. Corrigir com juros e correções monetárias. Mas quando eu tomo um loss, sabendo que eu posso tomar o loss, ótimo, isso mostra que você está apto a dominar o mercado.
O problema é quando você entra na negociação e toma o loss e não sabe por que tomou. Uma das grandes marcas do ensino da análise gráfica é o seguinte: a análise gráfica ela mostra para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Se você vai entrar na operação não sabendo o porquê das coisas, você já está errado. Porque você entrou sem lógica, entrou no achismo, entrou de qualquer jeito. Não tem razão. Por isso que você deve aprender como fazer um passo a passo. Por isso que você deve aprender análise gráfica passo a passo em relação aos gráficos. Por isso que você deve aprender como fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico. Para você ter clareza de movimentos, para você ter clareza de entendimentos, para você compreender a lógica daquilo que você precisa apresentar diante dos seus olhos para você tomar uma decisão. Porque senão você vai continuar tomando loss, você vai continuar entregando dinheiro para a corretora e você vai continuar não saindo do lugar, frustrado, achando que a culpa é de tudo, de todos, menos de você que não se conserta diante dos gráficos. Sabia disso? As pessoas, quando ela não consegue sair do lugar, ela joga a culpa para todo mundo. Todo mundo é culpado, menos ela. Ela não tem culpa nenhuma de nada, ela sabe tudo, né? São as pessoas de dura serviço, elas não reconhecem que elas precisam aprender ou reaprender algo que ela aprendeu de forma errada. Então, se você procura conhecimento, busque conhecimento, porque é só com conhecimento técnico que você consegue vencer, não só nesse mercado de opções binárias, mas como qualquer outro mercado. Você sabendo como fazer uma análise gráfica passo a passo do gráfico, vai clarear muito a sua visão gráfica. Você viu o aluno dizendo aí como mudou a visão gráfica dele. E é isso, você tem que aprender, você tem que mudar a sua visão gráfica. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que está lá em Romanos, sobre a renovação da nossa mente. As coisas só mudam na nossa vida quando a gente renova a nossa mente. Às vezes você já fez um curso, ou você está aí anos treinando na frente do gráfico, mesmo tendo feito outros cursos, só que sua mente não renovou. Você está sempre no mesmo erro, sempre batendo no mesmo erro. Você vai lá, faz suporte e resistência e toma na cara de novo. Erra de novo, você vai lá, faz tendência e erra de novo, mas por quê? Sua mente não renova, você não ajusta o que está errado, você não corrige o que está errado, e a análise gráfica pode te ajudar, tá bom? Se você quiser fazer parte do treinamento, aproveite essa super promoção. Se não, tenho vários vídeos aqui no YouTube trazendo várias dicas para você se aprofundar e aprender um pouco mais sobre análise gráfica, tá bom? Fica com Deus. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!